que é a permeabilidade intestinal. Então, quem não assistiu ainda a minha aula sobre modulação intestinal, não me viu falando, presta atenção. Quem já conhece, vamos relembrar. Aqui estão células do intestino, tá? Células da mucosa intestinal. Uma representação. Nós temos uma camada de células apenas na parede intestinal, no lúmen intestinal, nas vilosidades. Uma camada de células. As células contêm as microvilosidades, né? São essas bordas, essas cerdas, chamada também de borda em escova. E logo após esta camada de células, a corrente sanguínea. Então imagina um elemento externo, nosso contato maior com o mundo externo está no intestino, não é nem a pele. Nosso maior contato com o mundo externo é o intestino. Como assim, Fê? Eu não estou falando de extraterrestre, não estou falando da lua, estou falando do mundo externo, não estou falando de coisa de outro mundo, não. O corpo endógeno está protegido pelos epitélios, está protegido pela pele, está protegido contra a entrada de invasores. Até o olho, todo o nosso corpo, as mucosas, tem uma proteção contra os invasores. E a nossa maior área de contato de contato com o ambiente externo está lá no intestino, por causa das vilosidades e microvilosidades. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não está aqui as vilosidades. Mostrei em outro slide. Aumenta, se desse para esticar o intestino, daria uma área de uma quadra de tênis, por causa dessas cerdas, essas bordas que nós temos. Então são as vilosidades, depois as microvilosidades, né? Aqui são as microvilosidades. E aí, imagina só, se esta área ficar exposta, se abrir uma brecha, sendo que a camada de proteção, entre aspas, a pele do intestino, tá? Estou tentando traduzir aqui. É o epitélio. O epitélio é a camada de proteção. Vamos imaginar a pele que reveste o intestino por dentro. O termo técnico é epitélio. Camada que reveste o intestino por dentro. Tem apenas uma camada de uma célula. Isso é nível microscópico, tá? Apenas a camada de uma célula. A espessura de uma célula. Em seguida, a barreira é só uma célula. Em seguida já é a corrente sanguínea, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, se um micro-organismo, se uma toxina passar essa barreira da célula, já cai na corrente sanguínea. E aí é onde começam os problemas. Por quê? O glúten, alguns micro-organismos, o estresse, aditivos químicos, leite, derivados, vão deixando o intestino poroso e inflamado e abrem um espaço entre as células. Elas são todas unidas, as tight junctions, elas são unidas pelas uniões estreitas, coladas umas às outras. O que ocorre? Quando abre este espaço, aí passam substâncias que não deveriam. E essa substância às vezes pode ser até um alimento, uma proteína, né? Para quem consome carne. Se passar-lhe uma proteína inteira da carne, o corpo já vai identificar como algo estranho, já vai criar uma resposta imunológica. Opa, passou alguma coisa que não deveria. Porque o alimento ele tem que passar por dentro da célula transcelular. Tem que ser digerido, estômago, duodeno, intestino, quebrado, né? Os carboidratos em glicídios, as proteínas em aminoácidos, os lipídios, as gorduras em ácidos graxos, tem que ser quebrado, passar e vai ser absorvido ali no intestino, dependendo do nutriente, intestino delgado, a maior parte, né? Os eletrólitos lá no colo. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir às aulas completas, gratuitas, sempre às 19 horas, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais.
ele tem que ser absorvido e passar por dentro das células esse nutriente, é quebrado. Quando abre essa brecha e passa entre as células transcelular, cai na corrente sanguínea, aí o sistema imune já dispara o alerta. Opa, caiu, tem corpo estranho aqui, tem invasor, não importa, mesmo que seja um alimento, seja uma proteína de um alimento, isso vai criar uma resposta imunológica. Então a permeabilidade intestinal, a hiperpermeabilidade intestinal é a porta de entrada, uma das maiores portas de entrada para as doenças autoimunes, tá? E se tem ali uma proteína que é parecida com a proteína da tireoide, o corpo ele vai atacar a tireoide. Por isso que vai criar uma tireoidite de Hashimoto. Se tem ali uma proteína que é parecida com a proteína do pâncreas, a pessoa vai desenvolver um diabetes tipo 1. Se tem ali uma cadeia de aminoácidos nessa proteína, né? Se tem uma cadeia de aminoácidos parecida com o sistema nervoso, aí o corpo ele vai atacar essa proteína e vai atacar também o sistema nervoso. Então, o nosso próprio corpo, as nossas próprias células de defesa nos atacando, matando as nossas células, né, de acordo com a doença, com a enfermidade. E o problema começou lá no intestino. Vocês estão percebendo? Estão entendendo a importância de um cuidado na alimentação no dia a dia? E muitos falam, mas e o glúten, por quê? O glúten libera uma substância chamada zonulina. A zonulina que causa essa permeabilidade intestinal, que vai favorecendo, inflamando. Então, se a pessoa está consumindo constantemente, com a panificação do jeito que está, com altíssimo índice de glúten, vai favorecer a permeabilidade intestinal. Em segundos, a gente consegue identificar pela íris da pessoa se ela tem tendência à permeabilidade intestinal. Tem lá os raios solares presentes, tá? Isso é bem perceptível, nós temos que estar bem alerta. Aqui nós estamos vendo mais de perto outra representação, aqui as células do lúmen, do epitélio, tá? Tá escrito até em inglês aqui, ó, epithelium, tá? A vilosidade, ó, então aqui dá para você entender mais ou menos, né? Tem uma vilosidade só, mas dá para você perceber. Deixa eu voltar aqui, que as imagens estão no YouTube, tá, gente? Quem tá no Instagram, vem pro YouTube. O link tá na bio, canal Viva Melhor Naturopatia e Iridologia. Ó, então aqui é uma cerda, uma vilosidade, e nessa cerda aí tem as células pequenininhas que eu estou mostrando aqui. Olhando de perto, essas células têm microvilosidades. Então se desse para esticar todas essas voltinhas, essas bordas, por isso aumenta muito a área do intestino. E nós temos as chamadas células M, que eu falei sobre elas na nossa aula de modulação intestinal. Essas células, elas são responsáveis pela tolerância oral. Quando a gente come, cria uma resposta autoimune no nosso corpo pela comida em si, principalmente o alimento cozido. O alimento cozido, deixa eu ressignificar aqui, principalmente o alimento aquecido. Quando você consome uma fruta, uma salada, um alimento cru in natura, o corpo responde de uma forma, ele aceita muito melhor. Quando é um alimento aquecido, seja cozido, assado, frito, então piorou a situação, né? Mas quando se aquece o alimento, transforma ele, ocorre a chamada leucocitose pós-prandial. Nosso corpo cria uma resposta imune. Por isso que você não pode fazer um hemograma, um exame de sangue, se você tiver após uma refeição. Você tem que fazer em jejum, tá? Porque senão vai afetar o leucograma. Vai afetar, esse é um dos principais motivos. Claro, glicemia também, né? Mas eu estou falando do hemograma. Vai afetar o leucograma. Então o ideal é que faça em jejum. Essa leucocitose pós-prandial é uma resposta do corpo. Olha, tem alguma coisa estranha aqui entrando. Tem alguma coisa aqui chegando no corpo que não faz parte do corpo. Aí nós temos essas células M que vão fazendo a seleção. Opa, ó, isso aqui é um alimento, pode deixar passar, tá certo. Aí acalma o sistema imune, regula, organiza de forma sistemática, orienta o sistema imune no nosso corpo. Então elas estão ali no intestino para isso. É chamada tolerância oral. O que ocorre? Em quadros alérgicos, doenças autoimunes,
Quando nós temos uma dose alta de antígenos, esse antígeno é um corpo estranho, então voltamos lá na nossa barreira celular, né? Uma camada no epitélio intestinal, camada de uma célula. Aí essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui, né, representam os antígenos, que é um corpo estranho. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um ácaro, né, um fungo, uma poeira, uma partícula de poeira, porque a gente tem que pensar nas mucosas também, tá? Pode ser um aditivo químico, um agrotóxico, metal tóxico, qualquer coisa que está entrando em contato com a nossa mucosa. Nesse caso aqui a gente está falando do intestino. O que ocorre? O nosso corpo ele desencadeia uma cascata, que eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, né? Células beta, nós temos toda uma resposta aí, os natural killers, as células M vão atuar. As células M estão aqui, né? Então aqui fazendo esse controle, esse cuidado. Depois vem CD4, células beta, vão ali fazer um rastreio, o sistema imune acionado como um todo para lidar com esta invasão. E ele pode até, inclusive, induzir uma apoptose, que é uma morte celular. Aqui, nesse caso, uma célula M representada que foi nocauteada, foi bombardeada com elementos externos, com antígeno, e aí desregula o sistema imune, desorienta o sistema imune. Então, a alergia ocorre quando nós temos vários invasores. Então isso daí está ocorrendo todos os dias. Todos os dias nós temos respostas imunológicas, nós temos a tolerância oral, nós temos o nosso corpo lidando com essa circunstância. Quando vem a doença? Quando que ocorre o desequilíbrio? Quando nós temos uma sobrecarga do sistema imune com elementos inflamatórios, com estresse mental, oxidativo. Quando nós temos uma condição que extrapola a nossa capacidade de defesa. E aí vem pela permeabilidade intestinal ou mesmo por outros elementos alérgenos, né? Isso pode causar também. Por isso que ele tem que considerar condições imunológicas, antígenos, elementos que o corpo não aceita, não se dá, e a pessoa fica insistindo, seja no alimento ou se expondo, mesmo sem o conhecimento, tá?